Olá, pessoal. Estamos aqui com o nosso 16º episódio do Nasci de Novo. E hoje nós estamos com um convidado muito, mas muito especial. O nosso querido pregador da Palavra de Deus, Paulo Barbosa. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Matheus. Uma alegria estar aqui. Boa noite a todos aqueles, ou bom dia, né? Todos aqueles que vão assistir, né? É verdade. Que Deus possa nos abençoar nesse lugar e que vidas sejam edificadas através do testemunho. Amém, Paulo. É um grande privilégio para nós tê-lo aqui conosco, agora membro, né, da nossa unidade. É com muita felicidade, com muita. A gente dá glória a Deus por ter você aqui conosco. É muito Amém. especial, tenho um carinho muito grande por você. Tá bom? Obrigado. Paulão, você é bacharelado em teologia, né? Fez curso IFC e é uma referência, né, para gente como pregador, né? Uhum. É, o que é, Paulão, para você? Se me permite chamar de Paulão. Claro. O que é para você, Paulo, levar a palavra de Deus? Olha, levar a palavra de Deus é uma alegria muito grande, é um prazer e é um temor muito grande também, porque a gente está servindo ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. E sempre tenho no coração o desejo de ministrar a palavra para ver a igreja abençoada. É sempre esse o intuito do meu coração, de que Deus se manifeste através dos meus lábios para que a igreja seja edificada. Enfim, que o Espírito Santo fale com a igreja. Então, é um privilégio muito grande poder ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Quantos anos de convertido? 30 anos. 30 anos de 30 anos, conversão. aproximadamente 30 anos Uau. convertido. Paulo, se você tivesse que dar um conselho, né, para alguém que tem esse desejo de buscar a palavra, de poder pregar, qual que seria um conselho assim efetivo? Conselho, assim, se a pessoa tem o desejo ardente no coração, tem a convicção, tem entendimento de que é o chamado dela, é buscar no Espírito Santo de Deus, buscar em Deus em primeiro lugar e se aperfeiçoar, buscar estudar a palavra de Deus, escola bíblica dominical, cultos, IFC, se possível, enfim, a pessoa se aperfeiçoar no conhecimento da palavra de Deus e buscar o Senhor, né? Sim, Uma coisa vai estar atrelada, intimamente ligada à outra. que E não legal. adianta ter o chamado, desejar, mas não ter o conhecimento da palavra, né? Então, Precisa conhecer, precisa, precisa estudar. precisa ser diligente no estudo para poder. Glória a Deus. Paulo, são 30 anos, né, uma história, uma vida, e acredito que já houve momentos difíceis, já houve desertos, né? E você gostaria de contar para a gente conhecer um pouco mais, né? Algum momento que você passou por isso? Algum momento de deserto, algum momento de uma dificuldade que você gostaria de trazer para a gente como um testemunho? Sim, acho que a maior dificuldade é, foi na caminhada foi a seguinte. Sempre fui uma pessoa metódica, conservadora, sempre gostei das coisas muito corretas. E sempre tive um zelo muito grande pela casa de Deus, e ver as coisas serem feitas da maneiras perfeitas, Entendi. né? Uhum. Só que do zelo de ver as coisas bem feitas para a casa de Deus, para elas acontecerem, eu tinha que passar pelo caminho da sabedoria, onde que me faltou a sabedoria nessa caminhada. Entendi. E havendo a falta dessa sabedoria, a gente acaba tropeçando e se equivocando nas ações, nas palavras, nas atitudes. E isso acabou trazendo diversas dificuldades na caminhada. Então você acaba tendo relacionamentos um pouco atritosos, meio dificultosos, porque faltava-me sabedoria em ver o zelo da casa de Deus Uhum. sendo concretizado em ações dentro da casa de Deus. Então, nessa falta da sabedoria, acabou tendo dificuldades de relacionamento, onde foi, acho que a maior dificuldade, o maior deserto que eu passei, assim, e eu permaneci, acho que quase um ano fora da congregação, sem estar na casa de Deus, cultuando, adorando a Deus, servindo a Deus. Mas Né? você
Mesmo nesse período, você não deixou a Deus, né? Não, porque assim, por mais dificultoso que fosse o caminho, por mais que a gente passe lutas, quando eu falo que esse foi um deserto, foi uma das dificuldades que mais me afastaram, né? É Dos lógico caminhos. que isso, é lógico que teve outras situações que a gente passa problema na vida, Sim, particular e claro. tal, mas esse é um assim, que eu considero na caminhada cristã, para compreender o amadurecimento, entende? Uhum. E mas mesmo estando afastado dos cultos, o que queimava no coração era o desejo de fazer a vontade de Deus. Não queria voltar, não queria dar o braço a torcer, não queria reconhecer algumas coisas naquele período, né? Ah, eu errei, eu não queria reconhecer que havia errado, Uhum. não queria liberar perdão, não queria pedir perdão, né? Mas tinha no coração que o princípio. Então, me desliguei por quase um ano, mas contudo eu não me desliguei do corpo de Cristo completamente. Não voltei para o velho homem e viver a velha vida, né? Sim. E é bem isso mesmo, né? Porque eu já tenho, né, conhecido pessoas que se decepcionam de alguma forma, seja com o ministério, com membros, com pessoas, e acaba saindo dos caminhos do Senhor, acaba voltando, e você, graças a Deus, não voltou para o que você era antes, você se manteve, né? Exatamente, porque se tivesse voltado, é óbvio que o retorno seria imensuravelmente mais difícil, né? Seria Sim. dificultoso demais. Já a gente, no período que eu estive afastado, para o retorno, sem ter voltado completamente para o mundo, né? Uhum. Já foi difícil. Imagine se tivesse caído completamente de volta no álcool, que foi um problema de dificuldade da minha vida, tivesse voltado para as velhas práticas. Então, a E, possibilidade de não ter voltado era muito grande. Mas, graças a Deus, apesar de estar fora, eu busquei manter pelo menos os princípios de Deus no coração, manter-se, mesmo que distante da igreja, mas buscando a Deus, né? Servindo a Deus. sim, e é bem isso, né? E hoje você tem uma sabedoria, né? Você conseguiu vencer esse momento, né? Sim, porque naquela época foi o aprendizado. Como eu cheguei com um zelo, já no princípio da conversão, o zelo pela casa de Deus, não me faltava sabedoria, isso me serviu como um instrumento de aperfeiçoamento. Então eu aprendi que não podia ser tão explosivo quanto eu era, não podia falar tudo que pensava, não podia apontar todas as coisas, né? Então a Uhum. gente fui aprendendo a me relacionar, sabendo que as pessoas, cada um tem a sua característica, saber conversar, saber expor a dificuldade. E isso daí serviu como aprendizado. Tanto que na época, no retorno, já havia sido liberado perdão, já havia sido, a situação havia sido sanada, havia sido transformada, e foi uma situação assim, com um pouco mais de sabedoria e de sensibilidade do Espírito Santo, não teria passado. Mas tudo Uhum. se resolveu dentro da casa de Deus. E hoje eu olho para trás e vejo que foi como um aprendizado realmente, né? Muitas vezes Deus trata a gente no deserto. Então, Sim, houve essa necessidade, talvez até por você ser hoje quem você é. sim, certamente no deserto a gente é tratado, é lapidado para aprender ou extrair o melhor no futuro, né? Legal. Paulo, esse foi então, né, um momento que você passou na sua conversão, né? Foi uma conversão genuína, né? Porque você, como você mesmo disse, você queria ser diligente na palavra, nas coisas do Senhor, e a gente começa a observar, nem sempre é assim, né? Mas Uhum. é, são pedras vivas, né, Paulo? Sim, e graças a Deus, né? Porque se o ferro com o ferro se aguça, precisa ter um ferro do outro lado para a gente poder se aguçar. E as Glória a pedras vivas Deus. nos ajustam para o crescimento da igreja, né? Nós Sim, aprendermos lidar a no nos corpo. colocarmos dentro do corpo de Cristo, e compreendermos o irmão, a irmã, enfim, a gente trilhar o caminho de compreensão e no amor de Cristo, né? Senão, Legal. Bacana. Paulão, teve um momento agora em que você, algum momento sobrenatural, algum milagre de Deus na sua vida, que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? teve muitos. 30 anos já tiveram muitas situações espirituais
que Deus, assim, provou o seu amor, a sua fidelidade, cumpriu a sua palavra, né? Quando eu me converti, já no primeiro amor, o desejo que eu tinha era já de ser pastor, Uau. né? Se converteu, eu queria ser pastor, É. né? Depois a gente vai crescendo, já vai entendendo que nem todo mundo foi chamado para ser pastor, qual é o nosso chamado e tudo mais, né? E graças a Deus por isso, porque senão eu de pastor hoje tinha muita ovelhinha mais ferida do que tratada, Amém. né? Mas, mas o meu pensamento era, como eu vou suprir a minha casa, o meu lar, Uhum. deixando o meu trabalho para ser pastor. Entendi. Então você tinha desde o início você tinha o desejo de ficar integral na casa do Senhor. Sim, o meu desejo era estar o tempo todo trabalhando na casa de Deus, servir a Deus, ter a vida para o Senhor na casa de Deus. Só que ao mesmo tempo vinha esse meu pensamento, né? Como eu vou suprir minha casa? E nesses pensamentos, Deus foi me ensinando a depender dele, né? Até agora, acabei de me lembrar que numa vigília na unidade do Trevo, o pastor Fábio, ou Fabinho, ele trouxe uma palavra e ele revelou, porque esse pensamento eu tinha no meu coração. Nem a Marília, minha esposa, sabia que eu pensava essas coisas Entendi. da preocupação do suprimento da casa, né? Entendi. E quando o pastor Fábio Fabinho veio, né, há anos atrás, ele veio e me trouxe essa palavra. Ele me chamou à frente e começou a falar: o seu desejo é isso, 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 mas Deus vai te suprir em todas as coisas. Ele me deu uma palavra que Deus supriria. Uhum. E a partir de então, eu passei por situações que Deus foi mostrando a sua fidelidade. Era Ele que provia dentro do meu lar, né, e que a empresa era o canal, o caminho pelo qual Ele provia na minha casa. Numa das oportunidades que eu perdi o emprego, eu fazia o curso de teologia no IFC, e nessa data havia acabado o leite em casa. E quando eu estava para sair para ir para o curso, Estava desempregado. estava desempregado, né? O dinheiro já havia ido embora, porque... A esposa trabalhava? Não, minha esposa não trabalhava nessa época. Então aquela preocupação que você tinha de sustentar sua casa se tornou um pesadelo, talvez. Sim, e se tornou realidade naquele momento, né? Porque ela ainda não trabalhava, depois ela foi trabalhar, ela foi, né, foi me ajudar também. Claro. Mas nessa oportunidade, acabou o leite, não tinha o dinheiro. Ela disse: olha, acabou o leite do menino. E eu fui para o curso, eu vou para o curso de teologia, quando eu voltar a gente vê como faz. E quando eu cheguei no local, lá no IFC, uma irmã saiu de encontro e me disse: irmão Paulo, abre o porta-malas do seu carro, eu tenho uma coisa para os seus meninos. E eu abri pensando que ele ia dar roupa, brinquedo, alguma coisa assim, né? E quando eu abri o porta-malas, ela veio e colocou um fardo de leite no porta-malas do meu carro. Então, Deus provando que Ele supriria todas as minhas necessidades, né? E dentro disso sempre foi algo extraordinário na minha vida, que Deus, ao longo dos anos, Ele foi provendo. Quando eu estava para começar a trabalhar numa multinacional aqui na cidade de Vinhedo, inclusive trabalhei junto com o pastor Valdecir, um dia minha mãe e meu pai disseram assim: por que você não faz um voto com Deus? Eu ainda não era convertido, isso antes da conversão. E eles me disseram: faz um voto com Deus. Se Deus abrir uma porta do emprego, você dá o dízimo. E naquela oportunidade eu falei: tá bom, então se Deus me abrir a porta do emprego, eu vou dar o dízimo na igreja que meus pais iam, né? E é a mesma igreja que orava por nossa conversão. E passou um determinado tempo, essa multinacional entrou em contato, me chamou para fazer a entrevista, passei no processo seletivo e comecei a trabalhar. E quando eu entrei para trabalhar, entrei trabalhar numa linha de produção que havia acabado de chegar da Alemanha. Ela estava acabando de ser instalada para que eu pudesse trabalhar nela. Legal. Então foi lá que eu conheci o pastor Valdecir, foi ele que me ensinou os primeiros passos dentro daquela empresa para trabalhar. Então foi Deus abrindo a porta. E nesse período eu dava o dízimo na igreja do meu pai, mas eu ainda não era convertido. Olha que bênção. Então, eu comecei a ser trabalhado na minha vida de provisão, mesmo sem entendimento, antes da minha conversão. Quando veio a minha conversão, eu tinha o zelo, pensava no suprimento da casa, e Deus começou a se manifestar e mostrar: eu sou o Deus que supre.
Eu sou Jeová Jireh. Então, a partir daí, eu fui experimentando Deus as, nos momentos específicos e necessários da minha vida, que Ele que provia tudo dentro do meu lar. Glória a Deus. Então, esse é o Deus que eu vim servindo. Então, foram situações marcantes. Uma oportunidade também que estava desempregado, veio o pastor Salles de Minas, ali na unidade dos Três Irmãos, e naquela oportunidade estava sem emprego e ele trouxe uma palavra, aquilo que a Marília, minha esposa, havia orado durante o dia, ele trouxe e falou todas as mesmas palavras. E para mim falou, ele disse, Mas olha, ela estava buscando. porque nós estamos na dificuldade, Sim. e ela perguntava, até quando vamos passar por isso? Até quando vai esse deserto? Né? Ela estava orando, pedindo a Deus pela porta de emprego. E quando esse pastor chamou, ele falou as mesmas palavras, falou a mesma coisa. Tudo que ela orou, ele pronunciou. E ele falou, e você, varão, é esposo dela. Até o final do ano, Deus supre as tuas necessidades e no iniciar do novo ano, você vai estar empregado porque Deus vai abrir uma porta de emprego. Aí no dia 1º de janeiro daquele ano, eu estava já empregado, trabalhando nessa empresa, e no dia 11 de janeiro do ano seguinte, desse mesmo ano, que ele falou que adentraria, eu estava registrado, trabalhando com suprimento dentro de casa. Deus trazendo uma tranquilidade e estabilidade. Deus provê. Deus provendo. Então, hoje, assim, quando eu penso em dízimo, em oferta, em provisão, não é que eu não tema. Lógico que a gente nos preocupamos, né? Dia da manhã, economia e tudo mais. Sim. Mas a paz e a convicção de que Deus vai suprir é muito maior do que a preocupação. E esse pilar é tão lindo, né? Quando você tem essa fé de confiar no Senhor e você tem essa paz que excede todo entendimento. Você pode estar no deserto, mas isso é fundamental para todo cristão, verdade? Sim, e são as experiências que nos marcam, né? Porque são experiências que aconteceram, sei lá, 27, 28 anos atrás. Não esquece. Não esquece, né? Quando vejo dificuldades, e muitas vezes, que nem minha esposa é mais preocupada. Às vezes, quando a coisa dá uma desequilibrada no orçamento em casa, ela fala, olha, esse mês não sei como vai ser. Falei, calma, Deus vai prover. E Deus sempre provê. Acho que uns 5 anos atrás, 5 não, mais. Eu havia acabado de entrar na empresa que eu estou hoje, cerca de 9 anos atrás. Eu recebi o salário, não estava com salário alto ainda, né? Porque eu entrei por um valor com promessa de um aumento, né? E quando eu entrei nessa empresa, chegou nesse determinado mês, o salário eu recebi, paguei as contas, uma parte das contas, o dinheiro acabou, mas não quitou tudo. Faltou um valor considerável para mim honrar os compromissos, porque o salário não atingiu. E quando não atingiu, a Marília falou, olha, apertou, né? Precisa ver como nós fazer, emprestar, fazer alguma coisa, vender alguma coisa, nós precisamos, né? Pagar para quem a gente está devendo. E nessa conversa, fui para a sala, preocupado, né? Triste, assim, pensando, falei, e agora, senhor, o que nós vamos fazer? E daqui a pouco escutei batendo palmas na frente de casa. E em casa, assim, muito difícil ter visita, né? É difícil ter visita. E quando bateu palma, eu já estranhei. Falei, meu Deus, será agora, né? Quando saí, era um casal de irmãos do ministério. E eu saí, falei, poxa, que alegria vocês aqui, né? Vamos entrar. Ele falou, não, a gente vai sair que nós vamos... acho que era jantar, acho que era início da noite, sim. Nós vamos na casa do meu pai, nós vamos fazer uma refeição lá. E eu insisti, eles não quiseram. Eu falei assim, olha, mas eu vim aqui com um propósito. Falei, qual? Falei, não fica bravo com a gente não, mas Deus me mandou te entregar isso aqui. O irmão pegou, tá junto com a esposa, pegou um envelope assim, laranja, e entregou esse envelope na minha mão. Quando ele entregou o envelope na minha mão, eu já sabia o que era. Meu Deus. Era a provisão de Deus, né? Eu agradeci, ele falou, não fica bravo, irmão, não vai ficar chateado. Eu falei, não, porque é Deus provendo. Ele pegou, foi embora. Quando eu entrei em casa, eu peguei e comecei a contar o valor.
E o valor dava assim em torno de 60%, 70% do valor do meu salário mensal. Nem do quinzenal, era do mensal. Glória a Então eu Deus. honrei os compromissos que eu tinha, paguei todo mundo, as contas, o orçamento da casa natural, né? Uhum. E ainda sobejou dinheiro para que pudesse chegar até a outra quinzena. Então Deus sempre proveu na minha vida, na minha família, ah, o necessário para a gente não dizer, não, Deus se esqueceu de mim, não. Uhum. Deus nunca Você se esqueceu de nós. Deus sempre foi fiel. é mais que os seus justos. Salmo 37, 25, Davi fala, né? Uhum. Fui moço, agora sou velho, contudo nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Então, esse é o Deus que eu fui aprendendo a depender dele, a crer nele. Um Deus de Glória a Deus. provisão. Que bom, né, Paulo? Muito bom ouvir, né, esses testemunhos de que edificam, né? Que edificam e mostra que existe um caminho a ser percorrido, né? E esse caminho é necessário na vida de todo cristão, para que a gente então tenha o que Deus quer pra gente. Paulo, agora vamos entrar na pergunta do programa, tá bom? Uhum. Como foi conhecer a Jesus? Como foi o seu encontro com Jesus? Então, o meu encontro com Jesus. Eu nasci nesse ministério, há 30 anos atrás, me converti nesse ministério Uhum. e aqui eu estou até hoje. Nunca me desliguei totalmente. Me afastei, como eu disse, por um Uhum. ano, Uhum. em algumas outras oportunidades, por trabalho, outras situações, mas nunca me desliguei do ministério. E eu fui me converter através da minha esposa, né? Meus pais eram de outra congregação, de outro ministério, eles oravam por nós, para nós aceitarmos Jesus. E essa igreja também orava, a igreja do Evangelho Quadrangular que de Vinhedo Uhum. orava por nós, né? Então sim, tem uma dívida de gratidão com essa igreja, porque eles sempre oraram por nós, nós sabemos disso hoje, né? Mas quando a minha mulher se converteu, ela começou a frequentar a Jesus Cristo Caminho, ela começou a mudar. Porque antes eu saía para futebol, saía com os amigos, voltava embriagado e era brigas constantes, um casamento destruído. E havia conflitos contínuos. E era natural Sim. que isso acontecesse pela forma como eu conduzia o casamento, o lar. Quando ela se converteu, essas brigas foram se extinguindo. Você já tinha um filho nessa época ou Já não? tinha um filho, né? Eu tinha o mais velho, e o Guilherme. O Lucas ainda não tinha chegado. O Uhum. Lucas nasceu em 95 e o Guilherme nasceu em 90. Foi nesse período aí, né? Então, ela foi diminuindo as discussões e eu comecei a notar a diferença na vida dela. E ela ia para os cultos, não tinha mais tantas brigas, não tinha mais tantas discussões, por quanto que eu saí, me embriagava, tudo. Eu comecei a ler a Bíblia para saber o que estava acontecendo, mas não entendia nada, na verdade. E, e foi trilhando esse caminho de Deus estar falando comigo e eu não estar percebendo. Chegou um determinado momento que eu tomei uma decisão de ir até a igreja. Mas eu levava até ela a porta da igreja, deixava ela lá e vinha embora. Os cultos eram Entendi. cultos de testemunho naquela Uhum. época, mas eu não ficava na igreja, eu vinha embora, eu retornava para casa, né? Até que chegou um dia que eu decidi ir nessa reunião, no culto. E eu fui nesse dia que eu entrei, eu aceitei Jesus. Eu não me No mesmo recordo do dia. testemunho, não me recordo da data, Uhum. né? Mas eu sei que quando eu fui, eu aceitei Jesus e a partir dali eu comecei uma caminhada com Cristo. Você aceitou Jesus no seu coração ou você levantou a mão? A primeira vez eu aceitei em meu coração, Uhum. chorei muito, vim embora e aquela Glória a Deus. alegria já no coração. Na semana seguinte eu retornei, um outro testemunho, e quando foi feito o apelo, aí eu fui à frente, fiz publicamente. Uhum. Então, E a bebida nesse meio, nessa conversão, você parou eu fui instantaneamente? parando, Gradativamente. porque quando eu ia até a porta do templo e deixava ela e voltava, quando eu saía com meus amigos, eu ficava num dilema. Eu falava, eu preciso decidir, ou eu bem continuo com os amigos no mundo, ou eu bem preciso ir para a igreja. Mesmo sem entender, o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração que eu tinha que tomar uma decisão, Uhum. né? Então, eu Glória. fui deixando, e sabe aquela mentalidade? Não, eu preciso primeiro me consertar para depois ir para a igreja?
Uhum. Então eu comecei a largar disso. Muita gente. Então eu deixei a bebida alcoólica, comecei a parar de beber, Uhum. né? E já logo em seguida eu aceitei Jesus e, e comecei a caminhada com Cristo. Mas ainda não havia largado completamente os amigos, né? Sim. Então a gente saía da empresa, parava numa lanchonete, os amigos bebiam, ficavam lá até tarde da noite, eu ficava com os amigos, mas já não bebia mais, Uhum. né? Então até aí onde foi uma das experiências marcantes no meu início de conversão. E Deus começou a falar comigo no Salmo 1, de não se assentar à roda dos escarnecedores. E aí uma irmã do ministério veio me ensinar e disse, olha, o Espírito Santo está falando com você. Deus está falando com você. Então eu fui entender que o Espírito Santo estava falando através da sua palavra. Então quando eu deixei de me assentar na roda daqueles velhos amigos, né, que estavam sendo instrumentos para a destruição do casamento, não exatamente eles, mas o que agia por trás deles, porque a nossa luta não é carne e sangue, mas é hoste e principado da maldade. Então eu deixei de frequentar aqueles ambientes. Como eu já estava largando o álcool, então para mim foi fácil Entendi. me desvencilhar completamente da bebida alcoólica. E dali comecei a trilhar o caminho com o Senhor. Então foi Glória a assim, Deus. através das orações desse ministério, depois a conversão da minha esposa. E quem te conhecia nesse ministério que orava por você? Meus pais eram de lá, Seus pais meus congregavam lá. pais, inclusive meu pai, Uhum. nessa época eu estava com 18, 19 anos, porque eu casei jovem, casei 20 anos, Uhum. fiz 20 anos em setembro, dia 29 de setembro eu fiz 20 e 14 de outubro casei, né? E em fevereiro do ano seguinte nasceu meu filho, né? O Guilherme, Isso. dia 20 de fevereiro. Então o que meu pai fazia? Ele orava por nós e ele falava, pastor do Evangelho Quadrangular, vamos lá em casa falar de Jesus, meu filho. Quando eu percebi que o pastor estava no portão de casa, eu já ficava na porta da cozinha. Quando o pastor entrava pela porta da sala, eu saía pela porta do corredor, Meu Deus. pegava a moto e fugia do pastor para não ouvir. Uhum. Fugia da palavra de Deus. Mas essa igreja, esse ministério continuou orando, meus pais continuaram orando, até que Deus veio e fez a obra na minha vida. Glória a Deus. E olha que interessante, né? E Deus te cercou, né? Primeiro, através da vida do teu pai, dos seus pais, Sim, e depois através da vida da tua esposa. E como é importante a gente ter alguém da família que ora, né? Alguém da família, então, se alguém tem, né? Alguém que está desviado ou que não está nos caminhos do Senhor, joelho no chão. joelho no chão e oração. Pode acontecer rapidamente? Pode. Deus tem um plano, um propósito na vida de cada um. Meu pai orou por cerca de 14 anos. Não só por mim, mas meu irmão mais velho também. Nós somos 2 irmãos. Então ele orou cerca de 14 anos por mim. Por meu irmão, ele orou mais 17, 18 anos. Então de 14 pulou para 17. Ele orou mais 4, 5 anos. Né? E ele viu cumprido a resposta da oração dele pela sua família. Então se converteu meu esposo, me converti, minha cunhada, meu irmão hoje também está lá congregando com a esposa dele, os filhos. Então foi assim, Deus ouviu a oração e Deus respondeu a oração dos meus pais. Então hoje a gente precisa sempre ter no coração que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Ele tem o propósito, ele tem o obstáculo. Obstáculo não, Jesus. Solução dos Ele obstáculos. tem o propósito, é ele que tira os obstáculos. Ele sabe por cada coisa que cada pessoa vai passar ao longo de sua vida. E é ele que vai trazer para junto dele, para o corpo de Cristo, no momento exato e adequado. Glória a Deus. Né? Então, é assim que nós não podemos esmorecer na oração. Sempre orando, clamando a Deus, que Deus vai trazer. Deus é fiel. Crê no Amém. Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, né? Glória a Atos Deus. 16, 31. Amém. Paulão, agora me conta, nós queremos, né, que história linda que a gente está decorrendo aqui, se debruçando, se deliciando da sua experiência, do seu testemunho com Deus. Mas, Paulo, a gente quer saber um pouco do seu contato com o pastor. Como é que foi ali conhecer ele? Né, o pastor no primeiro podcast, foi ele que gravou há
16 atrás. E ele mencionou você como o caminho, né? Que trouxe ele para os caminhos do Senhor. Como é que você conheceu ele lá atrás? Como é que ele era? Então, Como é que ele era? ele vai ficar brabo, hein? Não, aqui a gente depois corta. Mas eu conheci o pastor Valdeci na empresa que eu trabalhava, na multinacional. Então a gente começou uma grande amizade ali já. Uhum. Ele me instruiu no início da minha carreira ali, me ensinou a trabalhar, como eram os procedimentos da empresa. E ali foi se desenvolvendo uma amizade com ele e com a terceira pessoa que trabalhava na mesma linha de produção. E a gente acabou formando 3 amigos verdadeiros, Que legal. né? Foi uma amizade muito sólida e é uma amizade muito sólida até hoje, Uhum. né? Então, nesse período, nós saímos juntos. Quando a gente saía da empresa e parava na lanchonete, tomava Era ele uma que cervejinha, pronto. ele estava junto, ele fazia parte, ele e essa outra pessoa, né? Então, teve muitas histórias. Antes da conversão, a gente saía, a gente se conheceu com qualquer pessoa, né? Não vou entrar em detalhes, né? Senão ficou estrada depois e vem a disciplina. Mas a gente se conheceu. E a gente sempre teve muito contato. Eu vinha na casa dele quando ele morava aqui na capela, aqui na Bela Vista, no quarteirão de baixo aqui, né? Uhum. Eles iam em casa, o Valdecir, a Lucenir, as meninas eram pequenas, os meus meninos eram pequeninos também. Uhum. Então a gente já se conheceu ali e foi uma amizade sólida. Ele vinha para cá e ficava até tarde, ia para lá e ficava até tarde. Uhum. Porque a gente tinha algo em comum, né? Uhum. Que era a bebida, a conversa, o diálogo e tudo mais. Quando nós nos convertemos, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Você precisou desfazer dos seus amigos. Alguns amigos já não paravam mais, Sim. outros realmente se afastaram de mim por conta da conversão, não Claro. aceitaram. Realmente, falaram, esse é crente, não gostavam, né? Mas o Valdecir, apesar de ele ter restrições, né? O pastor Valdecir, naquela época, Valdecir, né? Não era pastor ainda. Ele tinha restrições. Claro. Mas a restrição dele vinha primeiro a amizade. Impedir a amizade. E esse laço de visita, de comunhão, não foi rompido. Só que quando eu me converti, ele passou e ia em casa e a conversa mudava. Então, a Lucenir muitas vezes perguntava para a Marília, para minha esposa, mas está indo na igreja? E lá, como que é? E a palavra de Deus, não sei o que tem. E a Marília falava de Jesus para Lucenir. Então, na época, certas vezes ele chegava às 7h30, 8 horas em casa e ia sair de lá às 11h30, meia-noite, sair tarde, antes da conversão. Quando eu me converti, ele ia em casa, não dava 15, 20 minutos de conversa, ele mudava 2 lados, a posição da perna no sofá, cruzava para a direita, cruzava para a esquerda, na terceira ele olhava para o Lucenir, né, dizer, vambora. Porque a conversa já não estava muito mais agradável. Sim. Mas aí Deus foi trabalhando na vida deles. Foi um momento assim, apesar dele não gostar muito de ouvir a palavra de Deus naquela época, mas ainda assim, Deus tinha um propósito nessa amizade. E quando o Lucas nasceu, em 95, nós convidamos eles para ir na apresentação do Lucas, lá na unidade da Vila João 23. Ele mencionou no testemunho dele. Até que ele mencionou. Então, quando ele foi para lá, ele foi e ali ele encontrou com Cristo e ali ele ficou. Mas foi uma amizade extraordinária, uma amizade da parte de Deus mesmo. Eu digo assim, é um dos... Não digo nem que é um amigo, é um irmão em Cristo, né? E posso dizer que ele é muito melhor amigo para mim do que eu para ele, mas ele é uma pessoa muito especial, ele, a esposa, a família, né? E vem agregando. Glória né? a Deus. Bom, então é isso, né? Foi um privilégio, né, escutar, né, toda a tua história, né? Claro que não tem muitas ainda, né? Sim. Espera que você retorne aqui, de repente, com novos tópicos, um tópico da palavra de Deus, Sim. né? E a gente vai se discorrer. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui, por acompanhar esse testemunho maravilhoso. Se você tem um desejo no coração
de testemunhar para engrandecer o nome do Senhor, procure a gente. Como eu disse, o intuito desse programa não é aparecer para milhões, mas é para, através da sua vida, que Jesus apareça para a comunidade local, para o corpo de Cristo local. Então, quero agradecer em especial também à equipe do Nasci de Novo, o Rafael, o Sidney que está aqui com a gente. E mais uma vez, obrigado, Paulo Barbosa. Eu que agradeço, uma alegria e que seja gerado muitos frutos através desse programa, em nome de Jesus. Amém.